Parte 4. O Tríptico da Paixão e a Pintura Quinhentista Portuguesa. Há obras de arte que, quanto mais as estudamos, mais nos escapam. O Tríptico da Paixão de Cristo da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo é uma delas. 3 painéis de pintura a óleo sobre madeira, datados de aproximadamente de 1510 a 1515, colocados sobre o arco triunfal, representam a Via Sacra com Simão de Cirene, o Calvário e a deposição no túmulo. Pedro Dias e Vítor Serrão consideram-no uma das obras-primas da pintura portuguesa de todos os tempos. Mas a identidade do autor permanece, mais de 5 séculos depois, por resolver. E o estado de conservação, nomeadamente o desaparecimento misterioso de uma figura inteira, abre questões que tocam a história da censura e o poder sobre as imagens. A pintura portuguesa do primeiro quartel de 500 era dominada pela estética flamenga, o realismo nórdico, que ditava os gostos desde Nuno Gonçalves. Os ateliês funcionavam em moldes corporativos, com mestres dirigindo oficinas de colaboradores, tornando as atribuições de autoria especialmente difíceis. Muitas obras eram produzidas em parceria, com diferentes mãos no mesmo painel, e a fronteira entre a produção do mestre e da oficina é frequentemente impossível de traçar com certeza. O debate autoral envolve essencialmente 3 hipóteses. A primeira, de Pedro Dias e Vítor Serrão, atribui a obra ao Mestre da Lourinhã, nome de conveniência para um conjunto de obras afins agrupadas em torno de um retábulo da Igreja da Lourinhã. Para estes autores, o tríptico seria obra de um artista cosmopolita do círculo intelectual da Rainha Dona Leonor, com inegáveis afinidades de estilo com esse corpus, constituindo um caso ímpar de solução estética, concebida com perfeita integração no espaço. Consideram-no exceção ao trabalho de parceria, dada a perfeita unidade conceptual, de desenho, composição, sentimento cromático e enquadramento. A segunda hipótese, de Manuel Baturel, publicada em 2003 na revista Artis, contesta essa atribuição. Por comparação estilística, propõe que o tríptico foi executado na oficina do mestre do retábulo da Igreja de Jesus de Setúbal, identificado com o pintor régio Jorge Afonso. Baturel reconhece, contudo, afinidades com Cristóvão de Figueiredo, outro pintor de Dona Leonor. As semelhanças compositivas são concretas, paralelos entre o painel da deposição e o do políptico de Santa Cruz, entre a Via Sacra e o exalçamento da cruz do mesmo políptico. Em 2004, Baturel publica uma obra que reavalia e reduz o corpus do mestre da Lourinhã a cerca de 30 obras, alterando os termos do debate. Importa ser honesto sobre os limites do método atributivo. A identificação de um autor a partir da análise formal, na ausência de documentação de arquivo, é procedimento que a história da arte utiliza com consciência das suas fragilidades. Semelhanças formais podem resultar de autoria comum, mas também de circulação de modelos, formação na mesma oficina ou convenções de época partilhadas. No caso da pintura portuguesa quinhentista, onde a documentação é escassa e as obras frequentemente anónimas, o método atinge os seus limites com particular evidência. A composição do painel central, estudada por Miran Girmowski e retomada por Baturel, organiza-se segundo diagonais que partem do centro, criando composição triangular dividida pela vertical da cruz. À esquerda, as Santas Mulheres e São João são tratados, à maneira impressionista, confundindo-se com as montanhas em fundo, à direita, os soldados, de modo realista lembrando a arte de Giambattista Moroni. A dualidade é característica dos ateliês que trabalhavam entre a influência flamenga e primeiros influxos italianos. Baturel identifica semelhanças indiscutíveis entre a posição de Cristo e de Maria Madalena e o Calvário de Setúbal. Mas o elemento mais perturbante é o que não se vê. Baturel registra o total apagamento da figura da Virgem Maria no Calvário, desapareceu a camada cromática onde se encontraria a Mãe de Cristo. A ausência não é explicável por deterioração natural. Baturel interpreta-a como resultado de intervenção pós-Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que determinou modificação de representações consideradas excessivamente emotivas. A Virgem poderia estar representada em desmaio ao pé da cruz, iconografia comum na tradição medieval nórdica, mas considerada problemática pela Contra-Reforma, que havia como representação de uma Virgem excessivamente humana. No Calvário de Setúbal, a Virgem apresenta sinais de intervenção similar. Se correta, a hipótese torna o tríptico testemunho raro de censura iconográfica, a presença da ausência, o vazio como documento de uma decisão de poder sobre as imagens. A localização atual, sobre o arco triunfal, é considerada secundária. Baturel argumenta que a colocação primitiva no altar-mor explicaria melhor as dimensões e posição das primitivas janelas da capela-mor, cuja reduzida dimensão e baixa colocação se entenderiam melhor se destinadas à iluminação do tríptico. A deslocação corresponderia à campanha setecentista. Viajantes espanhóis de 1888 registaram que o tríptico seria o retábulo primitivo substituído no século XVIII, tendo as obras sido cortadas para adaptação ao arco.
Os painéis foram, portanto, fisicamente alterados. O que vemos não é exatamente o que o pintor executou. A história do tríptico é uma história de transformações, de local, de formato, de conteúdo figurativo, que refletem decisões de cada época sobre o que pode e deve existir no espaço sagrado. Apesar de todas as incertezas, o tríptico permanece obra de qualidade excepcional. A composição é equilibrada e poderosa, o tratamento das figuras revela artista de formação sofisticada. A sua encomenda para uma igreja hospitalar numa pequena vila, e não para uma catedral, diz algo sobre as prioridades de Dona Leonor, a melhor pintura para o projeto que mais lhe importava.